Então, pessoal, protocolo, né? Vamos falar aí dos protocolos mais utilizados em automação elétrica. Como eu falei para vocês, a automação elétrica ela está bem voltada aí para sistemas elétricos. Existem vários protocolos, a gente vai falar só de alguns só. A gente também não tem tempo de entrar em muitos detalhes, mas a ideia é dar uma noção do que é cada um. E aí a gente vai entender que alguns a gente consegue aplicar, né, em algumas áreas e outros nem tanto. Então vamos lá. Então primeiro é o seguinte: o que é protocolo? Então se a gente for lá e olhar no dicionário, a gente vai ver que protocolo é conjunto das informações, decisões, normas e regras definidas a partir de um ato oficial. No nosso caso, o ato oficial é a norma técnica. Então, a norma técnica ela vai dizer para a gente, ela vai definir, né, um conjunto de informações, um conjunto de normas e regras que a gente chama de protocolo. Bom, então, por exemplo, um protocolo ele define o nível de tensão dos sinais, o tipo de modulação, a frequência. Por exemplo, no RS-232 a gente tem tensões, né? Qual é o nível de tensão que eu vou achar lá no meu pino? Né? Vai ser 5 volts. Se for um RS-232C, vai ser menos 12 ou mais 12. Então, o protocolo define isso. A gente tem que conhecer essas regras para que, quando eu projete meu equipamento, eu falo, esse equipamento fala o protocolo RS-232. O outro equipamento, quem está projetando outro equipamento, já sabe quais são as tensões que vão ser recebidas, né? Temporização e etc. E ele pode também definir, se for um protocolo um pouquinho mais de alto nível, ele não define exatamente, a gente chama de protocolo de camada física, né? O que a gente tem lá, por exemplo, os níveis de tensão, mas também tem os protocolos que são um pouco mais na camada superior, que a gente chama aí de, por exemplo, TCP, isso eu falo muito, né? TCP e IP, na verdade, TCP é um protocolo, IP é outro, mas ele não define nível de tensão, ele define como é que é a estrutura da minha mensagem. O que eu tenho? Cabeçalho, depois tem payload, que é onde vai carregar a minha informação em si, tem um controle de erro para eu verificar se aquela mensagem chegou realmente, eu posso confiar nela. Então, protocolo tem de vários tipos, como eu falei, né? Pode definir desde nível de tensão até estrutura de mensagem.